Comissão do Congresso aprova aumento do fundo eleitoral para quase 5 bilhões de reais. E você vai ver também. São Paulo registra 5 mortes por ingestão de metanol. Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, suspende operações por causa de óleo na pista. 162 voos são cancelados. Pesquisa mostra que brasileiro está tomando menos café. E ainda, time de veteranos do futebol brasileiro tem goleiro Fábio, zagueiro Thiago Silva e atacante de 53 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E já em clima de eleição, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou a verba de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral do ano que vem. O valor é muito maior do que o projetado pelo governo, que era de 1 bilhão de reais. O relator da proposta orçamentária é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. O texto que foi aprovado pela comissão prevê que os partidos terão que trabalhar com 4,9 bilhões para as campanhas das eleições gerais do ano que vem. Esse valor iguala o recorde de recursos para o fundo eleitoral, que ocorreu nas eleições municipais de 2022. A proposta aponta que a verba do fundo eleitoral será composta por cortes em outras despesas previstas no orçamento de 2026, que ainda vai ser votado pelos deputados e senadores. Esse valor é muito maior do que a proposta que foi enviada em agosto pela equipe econômica do governo Lula. No projeto, estava destinado 1 bilhão de reais para o fundo eleitoral. Esse bilhão viria por meio de cortes em emendas parlamentares, que é uma verba que os deputados e senadores têm para alocar dinheiro público em instituições, cidades ou estados para cumprir promessas de campanha. Depois de ter sido aprovada pela CMO, o texto deve ser votado em sessão conjunta na Câmara e no Senado e ser sancionado pelo presidente Lula. E agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o número de deputados federais nas próximas eleições. Atualmente, 513 parlamentares ocupam o cargo, foram eleitos. E a ampliação no número de cadeiras só deve começar a valer a partir de 2030. O relator, ministro Luiz Fux, atendeu o pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente de manter o número atual nas próximas eleições. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes seguiram o relator. Em entrevista coletiva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que 5 pessoas morreram por intoxicação por metanol devido a bebidas adulteradas. Diante dessa situação, o governo montou um gabinete de crise para investigar a origem das bebidas. Uma coletiva foi convocada pelo governo do estado de São Paulo para dar explicações sobre os casos. O governador atualizou os números. São 22 ocorrências relacionadas ao metanol. 5 já foram confirmadas e 17 estão em apuração. De fato, a gente tem observado um aumento do número de casos de intoxicação. Isso chamou a atenção, mostra a gravidade, mostra uma ocorrência fora do normal. Hoje, atualizando os números, e a gente, em primeiro lugar, notificou o Ministério da Saúde, fizemos isso com oportunidade, mas atualizando os números de agora, são 22 casos entre suspeitos e confirmados, são 5 casos confirmados, 17 casos suspeitos, nós temos 5 óbitos, desses 5 óbitos, 1 confirmado
4 em investigação. São 4 pessoas da cidade de São Paulo e uma pessoa que faleceu em São Bernardo do Campo, mas que provavelmente consumiu a bebida aqui na cidade de São Paulo. Então, são 4 casos hoje de óbitos em investigação, 1 confirmado, são 22 casos no total, sendo que 5 confirmados, 17 casos em investigação. O metanol é uma substância muito perigosa para o corpo humano. A ingestão e inalação pode causar náusea, tontura, convulsões, cegueira e, dependendo do tanto que foi consumido, até o óbito. Essa substância está presente em bebidas alcoólicas falsas. Os falsificadores pegam as garrafas de marcas famosas e adulteram o conteúdo, acrescentando metanol antes de comercializar o produto. Essa prática é extremamente preocupante. Uma pesquisa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo apontou que 36% das bebidas comercializadas no Brasil são fraudadas, falsificadas ou contrabandeadas. De acordo com o relatório, 1 em cada 5 garrafas de vodka vendidas no país é adulterada. Na coletiva, o governador disse que as autoridades estão trabalhando para combater a falsificação e, nos últimos dias, apreenderam 50 mil garrafas de bebida com suspeita de adulteração e 15 milhões de selos fraudados. E um celular é roubado ou furtado no Rio de Janeiro a cada 10 minutos. Veja as informações com o Joênison Santos. Roubos e furtos de celulares se tornaram rotina no Rio de Janeiro. Em apenas 8 meses, foram mais de 36 mil casos. Esse é o maior número desde o início da série histórica em 2003. A média é de 148 celulares levados por dia, o equivalente a um aparelho a cada 10 minutos. As regiões do Centro, Zona Sul e Barra da Tijuca concentram a maioria dos casos deste ano. Os registros incluem desde assaltos com arma de fogo até furtos silenciosos em locais movimentados. Em bairros como Tijuca, Meier, Botafogo e Ipanema, os casos ocorrem em plena luz do dia, em lojas, lavanderias, ônibus e até em frente a batalhões de polícia. A escalada da criminalidade levou seguradoras a ampliar a oferta de planos específicos para celulares e muitos moradores relatam mudanças de comportamento. Em nota, a Polícia Militar afirmou que mantém atuação permanente no enfrentamento ao roubo de celulares com patrulhamento ostensivo, abordagens em áreas estratégicas, uso de tecnologia e operações conjuntas com outras forças. A corporação afirmou ainda que o trabalho integrado entre batalhões é fundamental para localizar criminosos. Já a Polícia Civil informou que, desde maio, realiza a Operação Rastreio, voltada para combater toda a cadeia criminosa envolvida na subtração e receptação de celulares. Mais de 5 mil aparelhos foram recuperados e 350 criminosos presos. E o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, teve que suspender as operações nesta terça-feira. O aeroporto ficou 12 horas fechado, acabou de reabrir. O motivo foi uma grande quantidade de óleo na pista. Mais de 160 voos foram cancelados. O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, teve suas operações suspendidas após os técnicos da empresa Infraero identificarem óleo espalhado na pista principal. Segundo a Infraero, empresa responsável pela operação e administração dos aeroportos no país, a causa da pausa nas operações aconteceu na noite de segunda-feira, quando um veículo de serviço realizava uma inspeção e espalhou óleo na pista principal do aeroporto. Diante o risco de derrapagens, cerca de 162 voos foram cancelados, sendo 80 desses voos de chegada e 82 voos de partida. Apenas 14 foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Além disso, os passageiros relataram terem suas conexões perdidas e compromissos cancelados devido ao incidente e tiveram de se aglomerar no saguão do aeroporto. A Infraero esclareceu que o vazamento ocorreu no período da noite, quando não há voos no aeroporto, e que o incidente aconteceu próximo à parte da pista que as aeronaves tocam no solo durante a decolagem e o pouso. De acordo com a empresa, durante a manhã, equipes de manutenção estiveram no local. Foi realizada a liberação da pista, remoção do veículo e a limpeza da área atingida.
E veja a seguir, pesquisa mostra que brasileiro está tomando menos café. E ainda, confira o time de jogadores veteranos em atividade no futebol brasileiro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E um levantamento revelou que o brasileiro está tomando menos café nesse ano. O motivo da baixa procura é o preço alto da bebida, que, aliás, pode aumentar ainda mais nos próximos dias. De acordo com dados do Instituto Axos, em 2025 o brasileiro está tomando menos café. A pesquisa revelou que o consumidor não abre mão do cafezinho do dia a dia, mas está adaptando o bolso e o paladar, escolhendo a opção mais em conta do mercado. O levantamento ouviu 4.200 pessoas esse mês e indicou que 96% dos brasileiros tomam café todos os dias. Desse número, que segue estável comparado com as duas últimas pesquisas, 44% tomam de 3 a 5 xícaras por dia. Antes, o critério para escolher a bebida era a marca. Geralmente, os consumidores escolhiam suas marcas favoritas, mas a mudança aconteceu após a disparada dos preços, provocado por problemas climáticos e outros fatores. 24% diminuíram o consumo do café, o índice mais alto já registrado, e 39% dos ouvintes disseram que escolhem a marca mais barata que está disponível na prateleira. A pesquisa também comparou o ano de 2025 com o de 2019, quando apenas 7% do público escolhia o café mais barato. O preço do café, de acordo com os dados mais recentes da Associação Brasileira da Indústria de Café, mostraram que o quilo do café está custando R$ 62,83, quase o dobro quando comparado a 2 anos atrás, quando o quilo estava R$ 32,40. E seguindo a linha de aumento, nas próximas semanas os preços devem subir em 15%. O motivo seria que a indústria está pagando mais caro pelo café que vem das fazendas, que teve reflexo o tarifaço dos Estados Unidos, as geadas no Cerrado Mineiro, a queda na produção de café arábica e os baixos estoques de café no mundo. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de Campeonato Brasileiro e principalmente de um time que até agora está dominando a competição, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Flamengo lidera não só a tabela geral do Brasileirão, como a do retorno e a dos melhores visitantes. Uma campanha até aqui impressionante da equipe de Felipe Luiz. Com a vitória de virada sobre o Corinthians na Neoquímica Arena, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Com esse triunfo da equipe de Felipe Luiz, o rubro-negro chegou à sua 7ª vitória fora de casa em 11 jogos. Nas últimas 3 partidas como visitante, o Flamengo venceu 3, com 7 gols marcados e apenas 2 sofridos. Venceu o Corinthians por 2-1, o Juventude por 2-0 e o Internacional por 3-1. Além disso, o Flamengo também lidera a tabela do retorno do Campeonato Brasileiro. Confira só como está. Ainda invicto no segundo turno, o Flamengo lidera a tabela com 14 pontos. Em seguida, veio o Palmeiras em segundo com 13 pontos. Com os mesmos 13 pontos, mas com um saldo de gols pior, o Mirassol vem na 3ª posição. Outra equipe que tem 13 pontos e um saldo menor é o Cruzeiro, que é o 4º na tabela. E na 5ª posição, com 11 pontos, o Vasco, que faz um bom retorno após Fernando Diniz assumir a equipe cruzmaltina. Bom, e por falar em Brasileirão, hoje temos bola rolando lá em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro recebe o Juventude às 21h30. Ambas equipes querem a vitória para se afastar da tão temida zona de rebaixamento. A
Atlético Mineiro e Juventude abrem a 26ª rodada na Arena MRV em Belo Horizonte. O Atlético, que vinha de uma péssima sequência na temporada, conseguiu engatar 2 vitórias consecutivas jogando em casa. Uma pela Copa Sul-Americana, que deu a classificação para a semifinal da competição, e outra pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, vencendo o Mirassol por 1-0. Já o Juventude vem de empate em casa contra o Internacional e segue na zona de rebaixamento, não vencendo há mais de 3 partidas. Com a classificação na Sul-Americana, o Galo foca no torneio intercontinental e deixa o Nacional um pouco de lado, mas segue esperto, olhando atentamente para o Z4. Enquanto isso, o Juventude acumula rodadas na zona e, em caso de vitória hoje, ainda continua entre os últimos 4. Isso porque o Jaconeiro tem uma diferença de 4 pontos para a primeira equipe fora do Z4, que é o Santos. Continuando aqui no futebol brasileiro, tem atleta que se recusa a pendurar as chuteiras ou até mesmo as luvas e ainda quer continuar fazendo história aqui no Brasil. O goleiro Fábio costuma superar expectativas no futebol. Sendo o atleta com o maior número de jogos no futebol mundial, o goleiro do Fluminense completa nesta terça 45 anos. E embora seja um dos mais famosos, ele não é o único jogador com mais de 40 anos ainda em atividade. Confira alguns jogadores do Clube dos Quarentões no Brasil. Nenê do Juventude, que teve passagens por diversos clubes como Paris Saint-Germain, Palmeiras, Santos, São Paulo e Fluminense, foi o primeiro jogador de linha a romper a barreira dos 44 anos na Série A. Thiago Silva, que recém completou 41 anos, tem passagens por Milan e Paris Saint-Germain. O zagueiro atuou no Chelsea até agosto de 2020. No ano passado, Thiago Silva voltou para o Brasil para o clube que o revelou no futebol, o Fluminense. Ralf continua atuando aos 41 anos. Campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians, está na 4ª temporada pelo Vila Nova, sendo um dos principais destaques da equipe na Série B. Outro ex-Corinthians do Clube dos 40 é Wagner Love. O atacante tem mais de 20 taças e 25 jogos pela seleção brasileira. Defendeu 2 clubes em 2025, o Avaí e o Retrô. Atualmente está sem clube, mas já afirmou que não vai parar de jogar. Ainda aos 41 anos, Fernando Henrique, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, com passagem marcante pelo Fluminense, o goleiro disputou a Série D pelo Rio Branco e renovou o contrato para 2026. Em novembro, completará 42 anos. O caçula da lista é Fernando Miguel, goleiro do Ceará com 40 anos. Ele é o mais experiente e dá exemplo de resiliência no Vozão, voltando aos gramados apesar da idade e de uma cirurgia delicada. Na lista ainda entra uma menção honrosa. Aos 53 anos, Ditinho, ídolo da URT, o veterano deixou a aposentadoria depois de mais de uma década. Ele recebeu o chamado especial da sua equipe de coração e participou da campanha do acesso à elite do Campeonato Mineiro em 2025. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.